Pode se assentar. Queria convidar a Fabiana que viesse aqui. Hoje é dia dela, né? A psicóloga mais bonita do Brasil, a melhor profissional do mundo. E hoje tem divã, então ela vai ficar sentada ali hoje. Vou nem. Na minha clínica tem divã, não. Graça e paz sobre a igreja, meus irmãos. Que privilégio a gente poder começar o nosso domingo na presença do Senhor. E aí a família de Deus é assim. Sabe almoço de domingo? Um traz o frango assado, o outro traz a maionese, o outro fala, fiz um pudim, né? E é assim, um traz testemunho, um traz aquilo que a palavra de Deus revelou e saltou ao coração, aos olhos, né? E é maravilhoso estar nessa presença. Eu amo estar aqui, eu amo estar com vocês, sempre motivo de muitas e muitas alegrias e de louvar o Senhor e ver o que Ele está fazendo, né, no meio da nossa família aqui em São Paulo. 2 Coríntios, no capítulo 5, lá no versículo 7, fala assim, porque nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós andamos por fé, o justo viverá pela fé. Amém? E eu louvo a Deus por esse momento aqui e por tudo que nós vamos continuar vivendo aqui. Desde o momento que eu cheguei, é só assim, alegria, alegria e alegria, testemunho em todos os lados. Então, família de Deus, se aposse, né? Tome posse desse banquete que o Senhor preparou para as nossas vidas de hoje. Amém? Eu estava ali na porta, né? E um dos banquetes, a Bruninha e o Tiago entraram. E eles estão grávidos. E a Olívia chegou para mim e falou assim, pode ser 2 irmãs. Olha, o quanto que Deus abençoa a nossa vida além. Sabe o além? Além daquilo que a gente pede, ora, imagina. Esse é o além. E esse além de Deus, o além, aquilo que não passou ainda na sua cabeça, aquilo que nas suas orações mais profundas você nem teve coragem de colocar na presença de Deus, ou nem imaginou. É esse além que está hoje disposto na mesa do Senhor, para a sua vida e para a minha vida. Deus abençoe. E pensando num banquete, né? A pastora Rose está com a gente hoje. Sabem, que bom, Rose, você está aqui hoje. Momento importante, né? Quantas coisas passaram pela casa do Ismael e da Rose, quantas bênçãos, desafios, e hoje a gente está aqui porque é um ciclo, né? Um ciclo importante na nossa vida como comunidade de fé. Hoje apresentar, consagrar, ordenar pastores, presbíteros, diáconos, isso cumpre um propósito de muita saúde, né? Igreja saudável, igreja de família, igreja de crescimento, de formação de liderança, igreja de gente ousada, né? De servir a Deus. Às vezes a gente fica imaginando, mas será que nós estamos prontos para isso? Ninguém está, por isso que Deus diz que nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito que vai fazer com que a gente possa concluir a obra que Ele começou na nossa vida, amém? É Ele que está trabalhando em nós, é Ele que produz em nós. Não há virtude no homem pelo homem, não há virtude em nós. Às vezes a gente fala assim, a escolha quando a gente faz por nós mesmos é sempre ruim, e toda escolha que a gente faz boa só pode ser porque Deus agiu na nossa vida. Não há outra forma de viver o evangelho do reino, se não é entendendo a soberania absoluta de Deus, a graça, a virtude, a bondade, a alegria, o ânimo que Ele trouxe para nós. E nós estamos também começando essa nova série, né? E aqui está Chico, que a gente arrumou um divã amarelo, né? Você já parou para pensar no privilégio, na oportunidade da gente sentar aos pés de Jesus, sentar no divã de Deus e rasgar nosso coração e falar com Ele o que está no nosso coração? Às vezes a gente tem constrangimentos que não deveríamos ter. Às vezes a gente pensa, tem coisa que eu não vou falar com Deus. A gente fala com alguém, mas não tem coragem de falar com Deus. E durante essas próximas semanas a gente vai ter a oportunidade de nos assentarmos com Deus. Isaías fala, vem e arrazoei, né? Converse comigo, abra seu coração. E eu quero te dizer que Deus não tem crise com as nossas crises. E muita gente em crise foge de Deus, né?
Acabamos de ouvir um testemunho, bom, agora que eu estou em crise, eu vou fugir de Deus. Aí Deus lembra, traz a memória, o Espírito Santo traz a memória dizendo, olha, você vai fugir não, porque se você descer, né, temos uma música que fala sobre isso, né? Se eu subir ao céu, canta aqui, a capela aqui para nós aqui. É aqui. Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tua mão me guiará e me sustentará. Aleluia. Então esse é o nosso Deus que está sempre no lugar que sempre esteve. Às vezes a gente se afasta da presença dele por vergonha, porque por vezes a gente sabe que o tipo de vida que nós estamos levando não conduz com a vida que Deus tem para nós. E aí o inimigo potencializa, ao invés de irmos para a presença dele, para sermos curados, nós fugimos dele, ao invés de dizer, Deus, pequei contra ti. Ontem a gente estava falando sobre isso, o Davi é o homem segundo o coração de Deus, e é interessante porque Davi não tinha feito nada na Bíblia até então. Quando Deus fala lá, através de Samuel, com Samuel, e diz, olha, já preparei um homem segundo o meu coração, Davi estava cuidando das ovelhas, ele nem tinha aparecido história, ele não tinha vencido gigante, ele não tinha superado coisa alguma, ele era alguém que Deus viu, e Davi se revela, ele é a figura de todos nós. O Davi era o cara que, se a gente fosse escrever a Bíblia, a gente não ia colocar tudo que Davi fez, gente. A gente fala, não, isso não vai pegar bem, falar isso do rei, o homem segundo o coração de Deus. O Davi é o personagem da Bíblia, quase que tem cheque em branco da parte de Deus. E aí Davi fez tudo que um homem pode fazer de errado, Davi fez. A gente vai fazer uma série esse ano sobre o estereótipo de todos nós, né? Ele é a figura de todos nós. Davi passou por caminhos de si. Só que Davi tinha uma virtude, Davi nunca responsabilizou ninguém pelo pecado dele. Ele sempre dizia, pequei contra ti. E às vezes a gente tem se escondido atrás de desculpas, e dizemos, não, eu fiz isso por causa da mulher que o Senhor me deu. Não é isso? Lá no Gênesis, a gente, desde o início, o homem já encontra alguém, e vai lá na mulher e fala, foi a serpente. Então a gente está sempre empurrando para alguém, e Deus está dizendo, não, agora você vai sentar comigo, você vai abrir seu coração. E a nossa jornada nessas próximas semanas é percorrer um caminho de intimidade com Deus, de se assentar, né? E a gente vai aprender que minha esposa é psicóloga, né? E a gente investiu nisso entendendo que poderia ser uma ferramenta útil, mas não definitiva. A única forma de transformar o coração do homem não é apenas descobrindo os defeitos que ele tem, é fazendo novo. E só Deus pode recriar. O resto é remendo. E tem muita gente cheia de remendo, pensando que isso vai resolver a vida. Não vai. Você já viu um telhado? Lá em casa, nossa casa é nova, construímos agora, recente, e tinha um problema com o telhado. Toda vez que chovia, perdemos, né, o piso do nosso quarto, inchou, uma série de problemas. Aí, com o passar do tempo, subia passava uma fita, agora tem uma fita que cola, né? Aí chegava na outra temporada de chuva, molhava de novo. Aí um dia eu falei assim, não quero mais remendo, vocês vão arrancar todas as telhas, que tiver alguma trinca, a gente vai colocar só telha nova, porque não tem condição, porque esse remendo não vai funcionar. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus não faz coisas, não coloca odre, né? Vinho novo em odres antigos, Ele dá odres novos. Não adianta tentar ficar reformando, Deus vai fazer novo na sua vida. Quem crê nisso? Então, quando eu creio nisso, eu sento com Deus, e esse divã vai estar aqui durante as semanas para a gente lembrar de falar com Deus a respeito das nossas dores, com as nossas angústias, né, de escolher a melhor parte, como foi a de Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, né? Às vezes a gente fala muito, escuta pouco, às vezes a gente escuta, mas não põe em prática. Então Deus quer trazer cura, mas essa cura, meu irmão, minha irmã, só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Você pode decorar a Bíblia,
Se não for o Espírito, não vai funcionar. Porque a Bíblia diz que a letra mata e é o Espírito que vivifica. Então não adianta eu ficar recitando, que o diabo sabe a Bíblia melhor do que eu e você. Ele vivenciou a história. Ele estava lá quando as coisas aconteceram, né? Então, que seja um momento lindo daqui para frente. Seja um momento assim de cura das nossas emoções, de cura, né, dos nossos pensamentos, da elaboração do nosso raciocínio, da fonte da nossa vida, que é o coração, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Pai, nós estamos reunidos aqui essa manhã, dia de festa, dia de alegria, dia de contentamento, dia de celebração, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar ao coração, porque tudo que o Senhor deseja é o nosso coração. O Senhor quer encontrar em nós um coração íntegro, o Senhor quer encontrar em nós um coração novo, aquele que o Senhor colocou, porque Jesus fez uma obra perfeita, e porque Ele fez uma obra, podemos receber do Seu Espírito, a obra de perdão de todos os nossos pecados. Já não há mais culpa, já não há mais acusação que vale sobre nós, porque nós fomos sarados, redimidos, transformados em nova criação, fomos recriados em Cristo Jesus, e as coisas velhas passaram, e eis que o Senhor faz nas nossas vidas tudo novo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que bom, né? E a gente falando sobre, no divã de Deus, né? Então falar sobre coisas que nos trazem a memória, o que nos dá esperança, e a gente vive dias de muitas conturbações, né? De muitas dores. Cada vez mais a nossa ciência alcança dispositivos para ajudar o homem na sua maneira de viver. Temos hoje excelentes medicações, uma série de coisas que tendem ou ajudam na caminhada, mas nós estamos vendo que cada vez mais nós temos uma população doente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas angústias. É incrível como nós temos uma pandemia, né, de angústia de alma, de depressão, de pânico, de desistir da vida, né? As pessoas estão se auto-exterminando, as pessoas estão desistindo de viver pelas dores da vida. Mas quando a gente começa a entender que dor faz parte do ser gente, do ser humano, a gente começa a lidar com elas como passo do processo. A Bíblia não esconde isso, fala, no mundo você vai ter aflições, tribulações. Aí ele fala, mas tem bom ânimo, né? Lembra, traz à memória as coisas que dão esperança. Lembre-se da obra perfeita, de quem você é, da sua identidade em Cristo, né? Sabemos que, como eu disse, os profissionais da área de saúde mental são úteis, são ferramentas, mas não podem resolver aquilo que é o de mais importante na vida humana, porque ele não trata o espírito, ele não revigora o espírito, ele trata a casca, a aparência, né? Os sintomas. Ele não é capaz de entrar no âmago do problema, aonde está o pecado humano, né? A separação da vida. Ou seja, a gente trata das coisas externas, mas aquelas coisas externas, elas são geridas, elas são realizadas por causa de dores internas da nossa vida, que isso tem a ver com a nossa desconexão do Criador. E muitos de nós, já conectados ao Criador, vivemos, né, longe da plenitude, da vida abundante, porque vamos nos esquecendo de quem nós somos, da nossa identidade em Deus. E isso é uma decisão, uma atitude que o Espírito nos ensina, mas ele diz lá também, não extinguais o Espírito de Deus, né? Então a gente tem que alimentar, e aí agora entra a palavra de Deus, que me alimenta, que me nutre, que me rega. Ela é luz, ela é lâmpada, ela revela, ela aponta, ela mostra o gabarito, que é Cristo perfeito, a referência, o padrão. O padrão não é o meu irmão, meu padrão não é a minha família, meu padrão é Cristo. É nele que sentiu dores, que chorou, que se angustiou. É dele que sofreu as dores que sofreu por amor de nós. Então muitas vezes nós estamos tentando viver uma vida com ausência de dores, de angústias, e não vai funcionar. Então nós precisamos entender que só a palavra de Deus, né,
Todo tratamento é paliativo. Só a palavra de Deus, através do Espírito, pode transformar o que de fato precisa ser transformado. Sem essa consciência, ninguém vai alcançar a plenitude de vida. A gente pode ir lá, ajudar, apontar, tratar aquilo que é, né, as feridas, mas aquilo que está produzindo as feridas, só Deus com a sua palavra e com o seu Espírito. Por isso que lá em 1 Coríntios diz, né, olha, a primeira coisa, o homem natural não entende as coisas espirituais, ele não entende o mundo sobrenatural, porque ele é natural, ele não leva em consideração o Espírito. Por isso que muitas vezes nós estamos vendo aí um combate, né, visível e invisível, porque as pessoas não compreendem. Como assim fé? Meu casamento, o que tem a ver com a minha, tudo a ver, a criação dos meus filhos, a maneira que eu lido com o trabalho, como eu lido com o resultado do meu trabalho, como eu lido com os meus dias maus, com o dia de sucesso, com o fracasso aparente, né? Como é que eu lido isso? À luz da palavra de Deus, porque ela não muda. E todos nós precisamos de encontrar um balizamento e uma referência imutável, porque todas as vezes que nós nos deixamos levar por situações e circunstâncias, né, temporais, nós vamos sucumbir, nós vamos desistir. Então, o casamento só consegue vencer as suas dores, suas angústias, se eu olhar para o eterno, se eu olhar para o momento, circunstâncias, né? Se eu vou lá num profissional da saúde que não conhece o Criador, ele vai dizer, vai ser feliz, confia no seu coração, abandona, se essa pessoa está te passando raiva, larga ela. Mas não, o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais, e age e escolhe segundo essa plenitude da conexão com o Criador, a fonte da vida. Não há vida fora da vida. Definitivamente tem gente tentando criar vida fora da vida. Não há, se não for uma conexão pessoal, e que não podemos terceirizar para ninguém. Não adianta ser filho de crente, filho de pastor, não adianta, né, frequentar culto de crente, se não for a minha experiência com Jesus. Jesus disse, se você não comer da minha carne, se você não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. É algo que tem a ver com a minha vida com Jesus. É Ele que vai mudar a nossa história. Então nós queremos, como Isaías 1, no verso 18 diz, vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Em detrimento, há uma má teologia nos nossos dias, em que alguém disse, essa coisa de ficar branco como a neve, é coisa de gente europeia, que está falando mal dos irmãos lá da África, né? Isso não tem nada a ver. Jesus está falando do coração doente, Ele está falando do pecado, que todos nós precisamos ficar com vestes limpas, com vestes brancas diante do Senhor. E é interessante que é o sangue vermelho de Jesus que produz essa cura na nossa vida, né? Então nós precisamos ser livres, curados, para viver como gente livre e curada, mesmo diante da enfermidade, né? Então mesmo quando o Paulo escreve, o Paulo era um cara muito resolvido, né? Ele quando tinha de falar do pessoal que abandonou ele escreve, fala, ninguém ficou comigo. Ele também não tinha essa coisa, mas ao mesmo tempo ele tinha certeza, Paulo, prisioneiro de Cristo. Ele estava em cadeias, e ele pensava, né? Ele dizia, só estou preso porque Jesus quer que eu esteja, porque se ele não permitisse que não estivesse, preso não estaria. Então ele entende a soberania plena de Deus diante dos desafios da vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós vamos passar pelo vale de sombra de morte muitas vezes, mas nós não vamos ficar por lá, porque Ele vai nos levar a águas de descanso. Jeremias 33, verso 3, um texto bem conhecido, diz assim, invoca-me, te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Nós que temos a mente de Cristo, descobrimos mistérios de Deus. Então muitas vezes as pessoas dizem, mistério. Não, o mistério era Cristo que foi revelado. A graça, a bondade. Então, uma coisa interessante de servir a Deus, Deus é previsível. Ele diz o que vai fazer e faz. O que Ele diz que vai fazer está na Bíblia. Você lê e Ele vai operar. Ele fala assim, eu sou o que cura. Aí a gente ora, alguém é curado, a gente fica, não, Ele disse que curava.
Ele diz que restaura. Aí a gente vai lá, busca a restauração e somos restaurados. Ele diz que traz provisão. Ele é o que abre o mar, Ele que faz a mulher estéril ser mãe de filhos. Ele é aquele que faz as águas se aquietarem e o vento parar. Esse é o nosso Deus. Então, andemos em fé na previsibilidade de Deus, sem ter medo. Deus vai agir na sua vida. Você crê na promessa? Enche seu coração de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir das Escrituras. Por isso que lá em Provérbios 4, verso 20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Não os deixe apartar-te os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deves guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando a gente olha para a palavra coração na Bíblia, tem mais de 1000 citações de coração, e raramente fala a respeito do membro que é a bomba de sangue no nosso corpo. Ele refere a coração como a fonte da vida, a fonte das emoções, quem nós somos. Deus diz, me dá o seu coração. Ele não está dizendo para a gente abrir o peito e colocar o coração. Ele diz, eu vou tirar o seu coração de carne, de pedra, e vou colocar um coração de carne. Ele não está dizendo literalmente a respeito de arrancar o nosso órgão. Ele está dizendo de quem nós somos, a fonte da nossa vida. E o escritor de Provérbios, o sábio, está dizendo, de tudo guarda teu coração. E como é que eu guardo meu coração? Enchendo meu coração daquilo que é bom, daquilo que é puro, aquilo que tem alguma fama, aquilo que há virtude. É nele que eu encontro segurança. Haverá pressão? Sempre. Quando a gente pega uma latinha de refrigerante, ou um refrigerante de plástico, uma garrafinha, e se ele estiver cheio, você não consegue deformar a garrafa nem a lata. Mas se ele estiver sem o selo e vazio, qualquer criança pode amassar aquele recipiente. Então nós precisamos estar cheio da palavra, selado pelo Espírito Santo. Porque aí, por mais que a vida possa bater duro, e vai bater, então se você ainda não enfrentou tribulações, você ainda vai enfrentar, e não adianta dizer que está amarrado. Todos nós passaremos por dias difíceis. É o que a palavra de Deus fala. A gente perde quem a gente ama, a gente sofre com quem a gente ama. Amar produz sofrimento. Porque antes nos ocupávamos de nós mesmos. Agora, quando a gente ama alguém, a dor do outro é a minha dor. Então sofremos, porque amamos. Não porque apenas o meu amor, o objeto da minha gratidão a Deus me deixou, me abandonou. Não, porque eu sofro a dor dele, dela, dos nossos filhos. E agora lá em casa, da nossa neta. É outro nível. Quem é que é avô ou avó? Pouco sabe do que é isso. Morram de inveja. É porque a Bíblia diz assim que feliz é aquele que vê os filhos dos seus filhos, E a gente alcançou esse lugar na nossa vida. Somos bem-aventurados de poder em vida ver os filhos dos nossos filhos, Então quando ele está falando do coração, Provérbios 23 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Ele está dizendo, filho meu, me dá seu coração. Ele está dizendo então o quê? Me dá sua vida, tudo que você é, suas emoções, seus sentimentos, sua razão de viver. Deuteronômio 6:5 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ele está dizendo, eu quero o seu coração, eu não quero menos do que seu coração, eu quero a fonte da sua vida, eu quero quem você é. Não adianta a gente pôr Deus em algum lugar, em alguma gaveta na nossa vida. Deus tem que ser o centro absoluto de tudo. O primeiro lugar na minha vida não é minha família, o primeiro lugar na minha vida é Deus. O primeiro lugar na minha família não é meu trabalho, minha satisfação pessoal, fazer minha vontade. Meu lugar na minha vida é agradar o coração do meu Deus. Por isso Ele me deu a minha família, por isso Ele me deu o meu trabalho, para que eu possa viver a vida que Ele tem para mim. Então a vida que Deus tem para cada um de nós é a vida plena, íntegra, inteira, integral. Não é uma vida dicotomizada, como muitas vezes o pensamento grego coloca. Uma coisa é o céu, uma coisa... Já viu aquelas pessoas que falam assim, primeiro na nossa vida é Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Não existe essa diferenciação, é tudo que somos, a integralidade da minha vida em Deus e para Deus.
Então eu não posso ficar lá em gavetinhas da minha vida, priorizando coisas. Não há prioridade se não for servir a Deus. Servir a Deus significa todo o meu coração. Ele está dizendo, me dá seu coração. Por isso que muitas vezes a gente falha, porque a gente não está alcançando o coração das pessoas. Às vezes a gente está lá na razão, tentando uma mente, né, racional. Se não descer para o coração a palavra, meu irmão, não vai funcionar. E lembra-se que o quê? Se ela é a fonte da vida, o coração. E a Bíblia lá em Romanos diz assim, se forem santas as primícias, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão os seus ramos. Então, se o meu coração não estiver limpo, guardado, transformado, a minha vida vai ser contaminada, ela é a fonte da minha vida. Então, por isso que diz que uma pequena amargura detona todas as coisas. Então, tem muita gente tentando viver uma vida com um coração amargurado, não vai funcionar. Lá em Tiago diz, né, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ele está dizendo, então é possível você ter um coração que ao mesmo tempo está destilando amargura e você quer encontrar nele doçura? Não vai ser possível, por isso que eu preciso de cura do meu coração, eu preciso entender que o coração não for transformado, se eu não receber de Deus um novo coração. Tem uma canção que diz, dá-me um novo coração, né? A gente canta sobre isso, ou seja, eu quero um coração novo. O problema é que muitas vezes as pessoas não entendem que o coração precisa ser transformado, porque o coração humano, os sentimentos, a vida humana é enganosa. A pior coisa que você pode falar para uma pessoa, o pior conselho, e que aí é o cuidado aos profissionais da saúde mental, emocional, é siga seu coração. Esse é o pior conselho que você pode dar para alguém. Porque seguir meu coração, esse coração que é desesperadamente corrupto, lá em Gênesis diz, né, Jeremias 17, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e para isso dar um segundo o seu e para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Então essa história de, eu quero ser feliz, não, então deixa seu coração, escolha, não vai funcionar. Nós precisamos seguir o coração de Deus na minha vida. É o coração que pulsa em mim, segundo o valor referente de Deus, né? Como é que Deus nos vê? Deus não olha para a aparência, lembra lá? Então, quando a gente senta no divã dos homens, ele consegue ver a aparência. Por mais que eu possa tentar encontrar, numa camada após outra, encontrar lá dentro, eu vou encontrar o quê? Um homem pecaminoso, separado de Deus, sem chance alguma de encontrar plenitude de vida, porque não há vida fora da vida. Não há plenitude do viver sem a vida abundante que Jesus tem. Então, eu preciso de um novo coração. Isso, 1 Samuel 16:7, é a história lá, do profeta encontrando os filhos de Jessé para separar o rei, e depois ele diz, né, não atentes, Deus falando com ele, porém Deus disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, por muitas vezes nós estamos julgando, avaliando as pessoas segundo a aparência. Nós nos impressionamos pela aparência e nós rejeitamos pela aparência, porque nós vemos o que é aparente, mas Deus vê aquilo que é a essência, a fonte da vida. Então tem muita gente, né, que está perdendo muitas bênçãos, porque continua enxergando os irmãos segundo a aparência, e a Bíblia diz, a ninguém mais vê fora de Cristo. Então nós temos que enxergar os irmãos, a nossa vida segundo Cristo. Lá em Gênesis diz, né, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, na nossa separação, do nosso afastamento de Deus, tudo que sobrou para nós é maldade, porque agora somos potencializados pelo pecado, e pelo príncipe desse mundo, Satanás, pé redondo, capeta, que fica aí potencializando na vida das pessoas, e muitas vezes potencializando com uma mensagem de vida boa, proste, me adore, e todo esse reino eu vou te dar.
uma mensagem que agrada nos nossos dias, porque a mensagem do positivismo, da mensagem do sucesso a todo e qualquer custo. E a Bíblia diz que não. Paulo era um homem de sucesso, viveu boa parte da vida dele em cadeias e morreu pela fé que confessava. Aliás, o destino da grande maioria dos discípulos, dos primeiros apóstolos, com exceção de João, que morreu na sua velhice. Porque Deus também, Jesus diz, né, esse aí, né, não vai, né? Então o que nós precisamos? De um novo coração. Aí o salmista faz esse clamor, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele entendia que só Deus podia fazer aquela obra. Por mais que eu me entende, por mais que eu me empenhe, por mais que eu seja resolvido, que eu seja disciplinado, se não for Deus a me dar um novo coração. A gente teve um retiro com alguns pastores e líderes 2 semanas atrás, e a gente estava falando sobre fazer discípulos, que a palavra de Deus dá para nós, meditando lá em Atos capítulo 2, tudo em comum, perseveravam, aquela passagem que começa a igreja, e a gente pensando assim, bom, muitos dos nossos companheiros de jornada fracassaram pelo caminho, e que hoje estão muito distantes do plano e do projeto de Deus. O que aconteceu? Falhamos no discipulado, falhamos, né, no ensino da palavra, faltou palavra na vida deles, faltou acolhimento, não, a Bíblia diz que muitos estavam entre nós, não eram dos nossos. A Bíblia diz que muitos se desviaram do seu caminho, foram gananciosos, foram soberbos, orgulhosos, amaram mais as coisas desse mundo do que as coisas do reino. Muita gente empanelou sua casa, prosperou, enriqueceu, esqueceu de Deus, fez voto lá atrás com Deus, chorou na presença dele, falou a respeito, né, de fidelidade e honra. Aprendemos isso semana passada aqui sobre generosidade, como o Tiago ensinou. E muitas vezes o sucesso nos afasta de Deus. Aí nós não temos mais agenda. O problema de gente que prospera é dois. Primeiro, ele ora para prosperar, aí tem ansiedade porque quer prosperar, aí prospera, aí fica com medo do ladrão roubar, aí está ansioso com medo de perder o que é o que. E aí a terceira coisa é: agora ficou tão bom que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não tenho mais tempo para essas coisinhas de Deus. Não tem tempo para acolher o irmão, não tem tempo para visitar o irmão, não tem tempo para ir no culto, para celebrar com os irmãos, não tem mais tempo. Por quê? Porque eu prosperei, agora eu tenho que desfrutar das bênçãos. E a palavra de Deus diz que a gente tem que preferir uns aos outros em honra. 2 Crônicas diz, né? Então você quer um novo coração? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, converter de seus maus caminhos, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele vai sarar as fontes, vai sarar o seu coração, vai sarar o seu interior. Mas o que eu preciso fazer? Reconhecer, clamar, chorar na presença de Deus, né? Às vezes está faltando palavras, faça a sua oração em gotas, chora na presença de Deus, rasga seu coração. Isaías diz isso, né? Visto que o povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então muitas vezes a gente sabe toda a coreografia, a gente sabe toda a argumentação, a gente sabe dar desculpa para tudo. Por que eu não posso? Por que eu não me envolvo? Por que eu não me entrego? Por que eu não renuncio a algumas coisas? E às vezes a gente está lá, igual Safira e Ananias, cumprindo o protocolo. Safira e Ananias ia no culto, ofertava, era um casal que tinha alinhamento, eles tinham concordância um com o outro, mas o coração estava longe, eles queriam outra coisa, e foram fulminados. Mais uma vez, né, o texto da semana passada fala que Deus ia jogar no inferno quem administrasse mal o dinheiro. Novo Testamento, nada de lei de Moisés. E agora de novo, Safira e Ananias, o povo morre no culto, porque não é porque não deu oferta não, irmãos, é porque falou que deu um tanto e tinha dado outro tanto, na percentual entregue. Então com Deus não se zomba. Isso nós estamos falando nova aliança, isso não estamos falando de Corá, de abrir a terra e engolir as pessoas. Estamos falando de honra a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força. Aí Joel fala assim: rasga o vosso coração, as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha só, rasga seu coração, confessa sua necessidade, sua negligência, fala com Deus, fala: Deus, eu quero te servir, não
tem vida fora do Senhor. Para onde iremos nós? Para onde nós vamos, irmãos? O que tem nesse mundo que pode substituir a bondade e a misericórdia do Senhor, que nos abraça, que nos acalenta, que cuida de nós, que cuida dos nossos? Esse Deus bondoso, que provou o seu amor por nós, dando o Filho dele para morrer aquela morte de vergonha, morte de maldição, morte de madeiro, preso numa cruz, zombaria. O Filho dele sofreu as nossas dores para que nós pudéssemos viver uma vida digna. Rasga seu coração, rasga seu coração. Ezequiel 36, 26 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e darei um coração de carne. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem está em Cristo aqui? Então, esse coração novo está lá, né? E João diz assim, como dizem as Escrituras Sagradas: rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Não apenas o meu coração será uma fonte de vida para mim. Olha que coisa linda, né? O coração não é a fonte da vida. Guarda o teu coração. E agora ele está dizendo, e não apenas vai ser benéfico para você, mas agora a partir de você, muita gente será inundada por esse rio de águas vivas. Então todas as vezes que Deus cura a nossa vida, Ele tira de nós a carência, a necessidade. Ontem a gente estava conversando lá no final da noite, eu, Tiago, Michele e a Fabiana, a gente falando de propósito. Muita gente quer encontrar algo que é bonito, né? Eu tenho um propósito. Mas quando nós encontramos a Cristo, ponto, agora o propósito fica claro. Eu sou quem? Sou fonte. Fonte de quê? De águas vivas. Qual é o meu papel? Levar a vida para as pessoas. De que forma? De todas as formas. Aí agora Deus vai usar minha profissão, Deus vai usar meu empreendimento, Deus vai usar meu dom, Deus vai usar meu talento. Agora Jesus deu a nós um desígnio, não é nem que a gente formulou para nós, eu quero ser, não, foi um desígnio eterno de Deus. Ele está dizendo, agora vocês vão fluir águas de água viva, águas vivas, não é água qualquer, águas vivas, é água corrente. Guarda teu coração, Provérbios 4, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem fontes da vida. Ou seja, o nosso coração foi transformado. Guardai-vos, não se suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais outros deuses, e vos prostrareis diante deles, que a ira do Senhor se acenda sobre contra vós outros, e feche os céus, não haja chuva, e na terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam no frontal dos vossos olhos. Por isso que os judeus até usam aqui a caixinha, né? Aquela palavra amarrada nos seus braços, está lá nos umbrais da porta. Você vai lá em Israel, todas as portas tem lá um pedaço das Escrituras com a promessa. E às vezes a gente pensa que é só externamente. Ele está falando de algo muito mais profundo do que apenas pôr a camiseta. Eu sou de Jesus, ou pôr um adesivo no meu carro. Isso tem que estar no meu coração. Isso não é palavra de abracadabra, isso não é palavra de magia. Não, essa é a palavra que só vai ter poder se eu crer na palavra, para a minha vida. Hebreus diz assim, hoje, se ouvires a sua voz, voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Não endurecer o vosso coração. A gente preparou uma figura de linguagem aqui para a gente entender. Quando Deus entra na nossa vida, e aqui em 2 Reis, o Givaldo vai me ajudar aqui, 2 Reis diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada essa cidade como vê o Senhor, porém as águas são mais, e a terra é estéril. Ele disse, traz-me um prato novo e põe nele sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas,
já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis as águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu estava escrita. Às vezes a gente olha a aparência, e às vezes lá tinha um rio de águas, e às vezes a gente olhando as águas distantes, parece um rio saudável. Às vezes a gente olha para alguém, a gente olha para o Instagram do casal, para as viagens que faz, às vezes fez a viagem, 50 pagamentos, está devendo todo mundo, mas está lá, bonito na foto. Às vezes a gente vê a fotinha do casal, love you, e aí a hora que você se aproxima, foi o único momento que eles estavam próximos, quando eles foram tirar a foto, porque depois ficaram sentados na mesa do restaurante, cada um mexendo no celular e olhando a paisagem, porque não há assunto para se tratar no casal. Então quando a gente olha a aparência, muitas vezes pode parecer uma aparência que está tudo bem, e quando a gente vê, aquilo que está por dentro, está podre, mas aparentemente, não há nada que possa dizer que está ruim. Por isso que a palavra de Deus está dizendo o quê? Deus não vê a aparência. O que Deus vê? Deus vê o interior, Deus vê a realidade do ser. Então muitas vezes a gente está lá, nossa vida está assim, olhando pela ótica de Deus, por dentro a água está suja, pecado. E aí vem o rio de Deus. E lá no caso de Eliseu, o que Deus dá a instrução para ele? Olha, você vai pegar uma porção de sal e você vai jogar o sal nas fontes. Então aonde que tem que entrar a fonte de Deus na minha vida? No meu coração, que é dela que procedem a vida, a fonte do meu coração. Então quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus diz que o quê? Que ela é água purificadora, ela nos alimenta, ela nos mata a sede. A água do Senhor é que nos lava do pecado. E quando Deus coloca na nossa vida a água de Deus, o que vai acontecendo? Ela vai purificar toda a nossa vida. Ou seja, se não for a água de Deus em nós, nós continuamos por fora bonitinho e por dentro carcomido. É o sepulcro caiado que Jesus diz. O que é um sepulcro caiado? É um túmulo pintado de cal, que por fora está branquinho, mas tudo dentro, se a gente abrir, está todo podre. Então esse é o momento da gente entender. Faz em nós, né? Dá-me um novo coração. Eu não sei como é que anda a sua vida. Você e Deus sabem. Talvez nem a sua esposa, o seu marido saibam exatamente como anda a sua vida. Mas essa manhã, Deus quer curar a nossa vida. Deus vai purificar as águas em nós. Quem crê nisso? Eu queria orar por você. Que você agora pudesse olhar para dentro de si. E às vezes a gente fala para as pessoas, vamos orar, fecha os olhos. Incrivelmente é a frase mais dita na hora da oração, e não tem nenhum lugar na Bíblia que manda a gente orar de olhos fechados, manda a gente ajoelhar, manda a gente clamar, manda a gente ficar de pé, manda a gente se prostrar, mas fechar os olhos a gente que, para a gente não distrair, né? Então fechar os olhos é apenas uma atitude de não distração na nossa caminhada. Então para que a gente não distraia, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui essa manhã e queremos de fato sentar no teu divã. Queremos esse lugar onde nós somos ouvidos pelo Senhor e podemos ouvir o teu conselho para nós. Nós não queremos a expectativa das pessoas a respeito da nossa vida. Nós não queremos a expectativa de nós mesmos a respeito de nós. E tampouco, ó Pai, queremos apenas que o Senhor satisfaça o que nós desejamos. Nós queremos o que o Senhor tem para nós. Porque a tua palavra nos ensina que nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja o que Deus tem preparado para aqueles que te amam. A tua palavra de Deus diz, a tua palavra, ó Pai, diz que a sua vontade para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. E essa manhã nós queremos dizer que nós te amamos.
Há muita gente, talvez, ó Pai, vivendo dias de angústias de alma. Talvez permitiu que raízes de amargura ocupassem o coração delas. Que essa manhã sejamos curados. Que essa manhã sejamos lavados pelas tuas águas, transformados pela tua presença. Se você quer cura na sua vida, em algum aspecto, emocional, físico, talvez seja uma confissão, talvez seja um voto que você fez com Deus que pelo caminho se abandonou, talvez você tenha permitido que nessa jornada os poços da sua vida, que jorravam águas vivas, fossem com o passar do tempo entulhando, seus dons não estão mais em prática, sua agenda não contempla mais o serviço, a família da fé. Talvez você está se ocupando demasiadamente com as coisas desse mundo. Talvez você tenha sido traído, abandonado, deixado, ou você traiu, abandonou, e a culpa no seu coração. Mas hoje você quer ser curado, um novo coração. Eu quero orar com você e por você. Queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Aqueles que querem receber essa oração, fazer essa oração comigo. Amém, amém. Glória a Deus. E se você levantou a mão, fica de pé. Os demais irmãos continuam de olhos fechados. Que nós possamos nos colocar. Nós que queremos uma oração, põe a mão aí no seu ventre, na boca do estômago, né? Que é desse lugar que flui água de vida. É do nosso interior que flui o rio de Deus. Espírito Santo toca, desentulha, ó Pai, fontes que estão e foram fechadas pelas dores da vida, pelas escolhas feitas, pelo distanciamento do centro da Tua vontade, e que hoje seja restaurado na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, o fluxo de Deus, o rio que é uma fonte que não se contém em si mesma, ela jorra para fora, ela alcança os outros, ela torna terras férteis onde estavam comprometidas. E eu agradeço a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, e declaro, Pai, que toda palavra maligna contra a vida delas sejam quebradas agora, todo embaraço no dia a dia seja removido agora, e que haja um despertamento fervoroso do primeiro amor na vida de cada um de nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.